Eu peço licença para conversar contigo sobre um assunto frágil. É quando a gente recebe um chamado de Deus, talvez, a gente pode dizer assim. Esse assunto é frágil porque não é sempre que Deus cabe nesse canal, pois é um canal do mundo, não um canal do além do mundo. E por isso toda vez que eu falo desse assunto eu sinto que eu tenho que pedir licença, porque é um vídeo que tu vai ter que abrir teu coração para poder absorver. Eu falo hoje do interior do Rio Grande do Sul, minha casa, norte do Rio Grande do Sul, que está atingindo temperaturas extremas. Hoje, menos 5 graus. Aqui no relógio do Sicredi, no centro, na praça da cidade, menos 5 graus. São 6 horas da manhã. Acordei cedo para falar sobre esse assunto. Deixa um Eicopine, tô aqui. Existe um termo muito repetido por aí, que é o chamado divino, o chamado de Deus. Recebi um chamado de Deus. Uma expressão que eu vejo muita gente, os evangélicos, eles falam muito, né? Eu não tenho nada contra, mas eu acho que qualquer porcaria que acontece na tua vida, tu falar que aquilo é um chamado de Deus é de um nível de arrogância sem tamanho, minha opinião pessoal. Eu tenho uns amigos, algumas pessoas que eu conheço que são evangélicas e às vezes elas soltam assim: Deus falou comigo. Eu não sei o que elas querem dizer com isso. Se Deus conversou com elas pela intuição, se Deus apareceu no sonho ou na frente delas e falou de forma literal ou de forma intuitiva alguma coisa, e a pessoa interpreta aquilo como um chamado, né? Tenho que fazer isso porque Deus falou comigo. Geralmente as pessoas evangélicas, quando estão numa tomada de decisão importante, quando tomam uma decisão, elas dizem: não, Deus falou comigo. Eu penso que é de tamanha arrogância falar isso, porque Deus fala com uma pessoa e com a outra não. É só uma questão de fé? Mas e se as duas têm fé? Eu não sei. Esse é um debate infinito. O fato é que eu acredito que às vezes a gente recebe um chamado, mas o chamado nunca vai ser de cunho egoísta, para satisfação própria. Exemplo, estou construindo alguma coisa, um grande projeto para minha vida. Aquilo não é um chamado de Deus, é um chamado meu, de mim para mim mesmo. Mas às vezes acontece de Deus nos chamar de forma intuitiva, não de forma evangélica, e nada contra os evangélicos, mas de forma intuitiva. E esse chamado, na minha visão, ele sempre vai ser de caráter evolutivo para muitas pessoas, como se fosse um trabalho voluntário, como se fosse eu mesmo fazer um vídeo aqui que eu não ganho nada financeiramente com isso, só passo frio, mas talvez isso seja um chamado, tá? Mas eu não vou dizer que é um chamado, eu mesmo quero gravar esse vídeo. Então às vezes a gente recebe esse tipo de chamado, às vezes a gente passa por uma coisa difícil, e essa coisa difícil tem que ser suportada, para a gente aprender alguma coisa, evoluir espiritualmente, e fazer as outras pessoas ao nosso redor também evoluir, para ser recompensado lá no futuro, né? Talvez, não sei expressar isso com total exatidão, mas talvez seja isso. E sempre é de caráter emocional, tem um sofrimento envolvido, alguma coisa assim. E nesse vídeo eu quero te falar alguns pontos que talvez tu esteja passando, são acho que 9 pontos, e se pelo menos 3 deles tu tá passando, tu se identifica com 3 deles, talvez tu esteja passando por um chamado divino. Algo de se perceber quando recebemos um chamado é que estranhos são atraídos por nós, como se fôssemos um sol que atrai pessoas ao nosso redor, em nossa órbita, e pessoas são atraídas por nós, só que essas pessoas são pessoas quebradas,
são pessoas tortas. Observe esse ponto na sua vida. Se tu ao longo da vida atrai muita gente torta, quebrada, problemática, depressiva, melancólica, e de alguma forma essas pessoas se sentem bem na tua companhia, não de maneira profissional, você sendo um terapeuta, mas simplesmente tu traz alguma forma de alegria, alguma forma de cura para essas pessoas. Teus amigos, seja os da escola, os da faculdade, os da vida pós-adolescência, do trabalho, o teu relacionamento talvez, tu atraiu talvez uma pessoa tanto quanto problemática, não sei, mas pessoas com problemas aparecem para você. Problemas de família, problemas emocionais, melancolia, falta de sentido, falta de propósito, qualquer tipo de sofrimento. E essas pessoas encontram em você, mesmo que sem perceber, uma espécie de aconchego, acolhimento, aconselhamento, alguma coisa que remeta a uma espécie de cura. Esse é um ponto a ser observado. Se você costuma atrair e percebe esse padrão de atrair pessoas quebradas para sua vida, mesmo você sendo uma pessoa que tem aquela noção de não, eu não vou me relacionar com uma pessoa quebrada, é muita red flag, mas ainda assim tu entende que esse padrão se repete, mesmo você tendo uma certa sanidade mental, esse é um padrão a ser observado. Talvez você esteja recebendo um chamado. E quando a gente recebe um chamado, é como se fosse você o responsável por curar pessoas. Segundo ponto a ser observado, talvez você se sinta deslocado no local que vive, no meio que vive. A gente já falou muito aqui nesse canal sobre o fato de se sentir deslocado, e talvez isso seja um sintoma de estar vivendo uma vida diferente, de não se enquadrar. A gente fala muito sobre isso nesse canal. Mas e se for algo além disso? E se tá tudo certo com a tua vida? E também tá tudo certo com o meio onde é que tu vive? Mas ainda assim tu se sente deslocado. Talvez o sentimento de se sentir deslocado talvez seja um sintoma de estar passando por um chamado. Alguma coisa além de você, mais importante do que você. Terceiro ponto, você sente uma intuitividade muito grande, talvez até com sonhos mais lúcidos, mais vívidos. Você tem sonhos que tu consegue transcrever o que eles são. Tu consegue acordar e saber exatamente o que tu sonhou, como se aquele sonho fosse uma espécie de mensagem para ti. E eu não digo que vem diretamente de Deus. Eu sempre penso que Deus tem algo mais importante para fazer do que ficar dando mensagenzinha por sonho. Mas talvez um intermediário, que é a sua própria consciência, trazendo do além um conhecimento, alguma coisa que tu tem que fazer, deveria ser feito, através de um sonho, que é um portal para uma outra dimensão, por assim dizer. Essa intuitividade mais aguçada pode ser um grande sinal de uma espiritualidade que deva ser dada a devida atenção. Número 4, um sinal a ser percebido é que tu sente tudo com maior profundidade que as outras pessoas. O fato que nesse ponto não adianta falar sobre frieza emocional, controle emocional, estoicismo, tu simplesmente sente tudo com maior profundidade porque parece que tu está aberto a novas possibilidades, que tu tem uma visão que tu enxerga através da alma das pessoas. Mas para isso, exige uma sensibilidade bem maior e, portanto, tu fica um pouco mais vulnerável e dessa forma sente mais do que as outras pessoas, com maior profundidade, com uma capacidade de entender o sentimento que está sentindo. Mas para isso, é necessário tomar muito cuidado onde tu bota a tua atenção. Eu vi que no meio da gravação aqui meu microfone acabou a bateria. Então eu vou continuar de onde eu parei, talvez tenha algum corte no vídeo. Esse ponto é algo a se atentar também, e talvez eu sinta isso na minha vida, que é quando tu simplesmente sabe das coisas. Parece que sem tu ler, estudar, se aprofundar, tu entende como as pessoas, o universo,
como as coisas funcionam de modo geral, de alguma forma, intuitivamente, tu simplesmente sabe. E não sabe explicar o porquê. Se tu tem essa sensação, se atente. Talvez possa ser um chamado espiritual. E a última, mais importante de todas. Essa é pesada, tá? É quando tu tá passando por uma guerra espiritual. Um grande sofrimento que não tem outra explicação a não ser autolapidação. Pode ser um luto, pode ser uma injustiça, quando tu te questiona por que isso tá acontecendo comigo, cara? Por que eu? Quando tu passa muito tempo tentando ajeitar a tua vida e acontece alguma coisa que tu sabe que tu não controla, uma doença, um luto, um acidente, e tu pensa, nossa, eu vou ter que começar da estaca zero. E aí tu passa a viver uma guerra espiritual. Eu acho que é dessa forma que Deus nos chama para alguma coisa. É dessa forma. Com guerras espirituais. Mas não seja egoísta de também pensar assim, que qualquer sofrimento Deus está te chamando para tu se unir a Ele. Eu penso que se Deus te chamar de alguma forma, não é para se unir a Ele. Porque isso tu já deveria fazer por conta própria. É para tu, de alguma forma, colaborar com o outro. E dessa forma, usar isso como meio para se unir a Ele. Eu não suporto muito aquele papo meio religioso, fanático, que diz assim, não, Deus me colocou em tal caminho, aconteceu tal coisa, pelo simples fato de eu voltar a ter fé. Acho isso egoísta. Acredito que se existe um chamado, esse chamado vai ser importante. Eu vou ser, de certa forma, usado para que eu crie algo importante e ajude muitas pessoas. Eu vejo dessa forma. E não simplesmente eu sozinho, ter só a minha fé. Eu sei que tu vai discordar nesse momento, talvez eu não consiga nem me expressar, um pouco por causa do frio também, mas eu tô literalmente congelando. Hoje eu tô com pouca roupa para -5 e acredito que se alguém me chamou é para me usar como ferramenta, para usar meu intelecto, minha energia, minha disposição como ferramenta para esclarecer dúvidas das pessoas. Pega isso como exemplo, para esclarecer, para fazer as pessoas se sentirem melhor de alguma forma, para ajudar sem esperar nada em troca. Isso é o chamado. Agora, simplesmente como as pessoas que do nada, influenciadores que do nada viram cristãos, viram evangélicos, católicos e começam do nada a falar sobre fé, sobre Deus, mas de um ponto de vista egoísta, tá aí algo que talvez tu tenha que desprezar. Deus me chamou. Chamou para quê? Só para ter fé nele? Algo que poderia ser feito por si só? Se Deus chama, é para te usar como ferramenta de evolução coletiva. Fica com isso na tua vida. Vou encerrar o vídeo, cara. Até mais. Até o próximo vídeo, até amanhã.